Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. O tema da mensagem, o tema dessa noite é a ceia da visão. O meu intuito é alinhar o que Deus tem preparado. É tão lindo, extraordinário. Eu sou apaixonado pela voz de Deus e Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem aberto portas. Nós conseguimos um arquiteto que de outra família, de outra igreja, que decidiu nos abençoar, né? E vai ficar tão lindo. A gente não tinha ideia do que poderíamos fazer, e vamos fazer algo lindo. Vai ter praça de alimentação, vai ser um negócio. Você vai vir para cá, você vem no escudo das 5, vai ficar aqui até curtindo esse lugar, porque aqui é um pedacinho da nossa casa. Aqui não é um shopping center, não é um clube, aqui é um local de família. A família se reúne aqui, amém? E eu quero repartir com você esse texto, falando sobre a visão. Quem somos? Quem é a Betel? Para onde estamos indo? Qual é o propósito? E nada mais apropriado do que o texto de Atos, onde a igreja dá sinais de crescimento, de alinhamento. O texto diz assim: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam de refeições com alegria, sinceridade ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Amém? Queridos, esse texto ele nos empolga, nos impulsiona, porque há um padrão. O que é a igreja? A igreja é um padrão. A igreja ela está aqui relacionada, e é assim que Deus quer. E o que eu quero trazer nessa noite é as características de uma igreja bem-sucedida. Diga comigo, as características de uma igreja bem-sucedida. Nós não estamos falando de perfeição, porque a igreja, o único lugar que é perfeito é o céu. A igreja é um montoado de gente maluca, cheio de coisas, cheio de desajustes, cada um pensa de um jeito, cada um de um jeito. O mundo é assim, a vida é assim, mas Deus tem um tempero chamado Espírito Santo. A única coisa que nos faz ainda não se implodir aqui, não enlouquecer, é o Espírito Santo. É Ele que tempera, é Ele que nos dá a capacidade de suportar uns aos outros, é Ele que nos dá a capacidade de andarmos juntos com tantas diferenças. Mas esse texto, ele está falando sobre um lugar, e hoje é ceia, hoje é a noite de festa, onde a gente come, bebe junto, e depois come um X ainda, né, para completar. Mas Deus, ele é um Deus de relacionamento, de comunidade, lugares onde pessoas se reúnem para buscar a Deus. Alguns recém-nascidos, outros caminhando, amadurecendo, e outros já sendo usados por Deus, transbordando para a glória dEle. E eu queria nessa noite que hoje a gente pudesse pensar: estamos vivendo o que Deus tem para nós? Estamos vivendo o que Deus tem para essa igreja? Estamos vivendo o que Deus tem para a nossa história? Porque o tempo vai passar rápido demais. Os dias estão sendo abreviados, as coisas estão, cada vez tanta coisa junto acontecendo, tantas notícias, tanto pânico, tanto medo, tantas coisas terríveis. Mas há um lugar, e o lugar é o Senhor. E eu quero nessa noite trazer 4 características, e 5 melhor dizendo, 4 vai para a célula e uma Deus colocou no meu coração agora, e vai ser o tempero da noite. Mas a primeira delas, uma igreja bem-sucedida, ela tem uma característica. Coloca para nós, Ari. Primeira, uma igreja bem-sucedida, ela é comprometida com a palavra. Amém? Diga comigo, uma igreja bem-sucedida é comprometida com a palavra. Igrejas bem-sucedidas não são aquelas que têm telões, que têm luzes, que têm multidões.
e isso faz parte do processo. Mas se isso for somente um sinal, e a palavra não for o centro, se a palavra não estiver comandando tudo, não há sucesso. A Bíblia diz aqui que eles se dedicavam ao ensino. Por que nós estamos querendo que a igreja volte para dentro da sala de aula? Porque nós precisamos nos dedicar ao ensino. Pessoas precisam entender que o que nos alimenta não são as emoções do domingo, mas a vida aplicada da palavra todos os dias. Uma igreja bem-sucedida, ela persevera, ela não começa e para. E nós vivemos dias onde as pessoas começam tantas coisas e param tão rapidamente. A palavra é o alicerce dessa igreja, é o alicerce do nosso viver. É isso que gera crescimento. Sem ela a igreja não tem direção, não tem autoridade. E aí sim, quando acontecer uma manifestação perto de nós, alguma coisa que nós precisamos usar a autoridade, a unção e o poder, a gente vai ficar com um barata tonto chamando alguém para orar. A autoridade nos foi dada. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Irmãos, quando a gente vem ao culto, você vem para aprender. Nós não estamos contando historinha do Mickey. Não é a historinha da Mônica. Não, é a palavra sendo pregada. Em momentos, terça-feira, quando a gente está reunido, as nossas células, a escola. Mas esse ensino é para quê? Para a repreensão, diz o texto. E repreensão é repreender. Prender de novo. Aonde? Na cruz do Calvário. Como eu falei aqui domingo passado, está cheio de gente que vai para a cruz logo que conhece o Senhor e se conecta com a cruz, mas com velcro. E não com pregos firmados intransponíveis. É um lugar onde Deus quer nos prender de novo. A igreja precisa voltar para a cruz. Porque a igreja fugiu da cruz para buscar a minha bênção para depois subir. Buscando consertar coisas que nós mesmos estamos estragando. Onde nós queremos resolver problemas que Deus está dizendo: eu te dei a capacidade de você nem estar nesse problema, por que você está nele? É repreender, é prender de volta. A igreja precisa voltar para a essência. Nós precisamos deixar de ser mundanos. E mundanismo não é usar um boné, não é uma roupa. Não sei se você, falando de roupa, não sei se você viu, agora até as roupas a gente tem cuidado para se alinhar, para ficar bonitinho para vocês, sabia? É porque nós amamos vocês, para você se sentir um ambiente agradável. É tudo pensado para quê? Para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas. Então nós precisamos entender que mundanismo não é um hábito, eu vou em tal lugar, eu uso tal coisa. Não, mundanismo é se submeter ao estatuto do mundo. Orou, tá aí, né? Eu orei para eles respirar, agora eles gritam. Então, queridos, nós precisamos voltar para a essência, não sermos mundanos, ímpios. Quando a Bíblia diz lá em Salmos 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Ímpio não é só quem não tem Jesus, ímpio é quem pratica impiedade. E infelizmente nós vivemos no meio de tanta gente impiedosa, pessoas que não têm piedade. E nós precisamos ser a igreja piedosa, não que se conforma com o erro ou que passa a mão por cima, mas que aponta o pecado, mas diz: há alguém para cuidar de você, há um ombro amigo para fazer você descansar no processo. O texto está dizendo que o ensino é para repreensão, para correção. Não espere vir para cá ter seu ego afagado. Não espere sentar aqui e sair daqui todo dia tão animado. Não, você vai ter dias que tem que sair daqui em crise. Em crise consigo mesmo, em crise com o seu padrão de vida, em crise com os seus atos, em crise com os seus pensamentos, em crise. Porque quando estamos em crise, estamos abertos e rendidos, dizendo: Senhor, Tu tens a palavra de vida eterna. A palavra, ela repreende, corrige e instrui na justiça. O que é justiça? Caminho reto, caminho apertado,
porta estreita, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus não está nos preparando para levarmos a conquistas terrenas. Deus está nos levando para uma boa obra, e a boa obra é evangelizar, levar a palavra e viver como um testemunho vivo do céu na terra. Nós somos chamados, você tem um chamado. Olha para o irmão mais bonito que está perto de você. Você tem um chamado, irmão. Você acha que Deus te chamou para vir aqui comer X? Também. Mas Ele não chamou a igreja para viver como um playground. Uma igreja que só olha para si, uma igreja que fica remoendo picuinha, onde a gente fica achando chifre, cabeça de cavalo, olhando para os outros e não se olhando para si. Não, irmão, é cuida de ti, assim como Paulo fala a Timóteo, cuida de ti, Timóteo. Porque nós, cuidando de nós mesmos, bem sucedidos, bem alinhados, seremos uma bênção e transformaremos ambientes para a glória de Deus. João 8,31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a Bíblia que botamos embaixo do braço que nos faz ser alguém diferenciado. Não é a roupa bonita que você coloca, que você vai lá e escolhe a melhor. Não, isso é maravilhoso. Eu sei que a Betel é um lugar de pessoas bonitas, lindas, chiques. Irmão, eu não gosto quando me chamam de miserável, desgraçado. Quando alguém me elogia, eu fico feliz. Então faz uma cara de paisagem, pelo menos para mim, em nome de Jesus. Pessoas lindas, alinhadas, porque são essas pessoas que Deus quer usar para a glória dEle. Vocês querem se parecer com meus discípulos? Não é ir num lugar no domingo, não é deixar de ir em outro lugar, não é ter alguma coisa, é viver o Evangelho, é permanecer firme na palavra, é dizer, se a Bíblia está dizendo, então está dito, não há outra verdade. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Você está precisando de direção? A palavra tem para você. Você precisa de luz para percorrer o caminho? A palavra é a luz. Não são as pessoas, não são as coisas, é a palavra. A igreja precisa alinhar-se com a palavra. Por mais simples que ela seja, por mais pequena que ela seja, precisa produzir alguma coisa. Nós não vamos oferecer para você um seminário teológico ao domingo, mas vamos te oferecer uma palavra viva, poderosa, eficaz, aplicável para você sair daqui e botar para construir. Porque quem bota para quebrar é o diabo, a gente bota para construir. Amém? Então a primeira característica de uma igreja bem-sucedida: comprometida. Não confunda atualização, não confunda contextualização com comprometimento da palavra. Não é por causa de uma parede preta que aqui pode tudo, não, irmão. Não é por causa das luzinhas piscando, fazendo tuti, 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 que você pode ser sem vergonha lá fora, não. É lá fora que você honra as luzes, é lá fora que você honra a estrutura, é lá fora que a gente pode dizer: eu sirvo a um Deus que alinha-se com o tempo, mas não compromete sua essência. Então não confunde o sorriso, a brincadeira do púlpito, o humor temperado que se propaga aqui com a complacência com o pecado. Irmãos, nós amamos pessoas, mas a gente dá bicuda na cara do diabo. A gente quer mostrar para você que não podemos e não devemos e não tem por que vivemos na lama do pecado. Não podemos distorcer o que Deus alinhou para o nosso coração. A escritura é inspirada, Deus falou, e se Deus falou, eu não preciso ficar questionando o que Deus falou. Eu me submeto, eu digo: assim diz o Senhor, assim eu farei. E Deus vai falar através da palavra. Você está em dúvida? Vai para a palavra. E se alguém vier dizer assim diz o Senhor, compara com a palavra. Porque pode haver, assim diz o Senhor, com um temperinho de distorção. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. É perigoso. Esteja comprometido com a palavra.
Eu creio nele, eu permaneço. Eu me agarro. Fé é agarrar-se à palavra, não é ter um superpoder para conquistar algo inatingível. Meu Deus. É que eles ficam me olhando, irmão. Os bebês estão aqui, não dá para ficar olhando para mim assim. Aí o Zezé, mas tu fica assim. Isso, fica normalzinho assim. Faz aquela cara do papai assim. Então, queridos, quando Deus nos chama do império das trevas, Ele nos coloca diante do seu reino, é porque Ele quer te levar a um lugar que você ainda não foi. Ele quer nos dar experiências que ainda não tivemos. Ele quer nos usar para a glória dEle. Os planos dEle nessa terra são maiores do que os nossos. Deus está esperando uma igreja comprometida com a palavra. E não é uma estrutura, pessoas. A igreja não é estrutura, esse prédio sem nós não serve para nada. Esse lugar só pode ser chamado igreja quando a eclésia está reunida. Quando nós estamos, os chamados para fora, que se equipam aqui dentro e vivem o evangelho lá fora. Amém? Segundo lugar, uma igreja bem-sucedida, ela é relacionada na comunhão. Vamos lá, ela é relacionada na comunhão. Aqui o texto está dizendo, eles partiam pão, eles andavam juntos, eles amavam estar juntos. Sabe o que eu vejo? Que parece que a gente não gosta de estar perto um do outro. Cada momento que ele proporciona, é uma terça, é um evento, parece que a gente não gosta de estar junto. Irmãos, nós somos chamados para nos alinhar, é ferro afiando ferro. Salmo 133, 1 diz, ó quão bom e agradável é que vivam em união os irmãos. Comunhão genuína, dando testemunho para a glória de Deus, convivendo com as diferenças, combatendo o pecado, mas se submetendo à palavra. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. Queremos ser conhecidos no amor, entender que o que falta em você tem em mim, o que falta em mim tem em você, e nós nos completamos. Você não é autossuficiente, você não é uma ilha, você é um canal. E nós precisamos entender que para viver juntos nós vamos nos gastar, mas a Bíblia diz que nós devemos nos gastar e nos deixar ser gastados. Olharmos com empatia, nos preocuparmos, irmãos. O que eu mais quero é que a gente possa sonhar e viver plenamente esse projeto, senão eu paro. Porque isso aqui não é uma empresa que precisa construir prédio para aumentar seu capital, não. Isso aqui é uma família que gera filhos. E se nós não tivermos lugar, filhos não virão. E os nossos filhos e as nossas crianças vão ter que sair daqui e não vão ter um lugar delas. Então uma igreja que vive a comunhão, que se interessa, eu não gosto de X, mas eu vou comprar para estar junto. Eu não gosto de costelão. Alguém aqui não gosta de costelão? Aleluia. Senão você não é dessa terra. Só se você não é carnívoro, irmão. Se liberta, vamos comer carne, em nome de Jesus, deixa assim. Conhecerão os que sois meus discípulos. Estamos juntos. É frio? Duvido quem deixa de trabalhar por causa do frio. Por causa da chuva. Aqui dentro não chove. Aleluia. Aqui dentro é quentinho. Aqui dentro é confortável. A cadeira é ergonômica. Irmão, quando eu me converti, eu não conseguia levantar. Por quê? Porque amortecia as pernas. Eram uns bancos velhos, umas madeiras cortadas, que cortava a circulação do sangue. Eu tinha 10 quilos a menos. Tu imagina. Era o risco e o odor. Não é para rir, irmão. É eu falando de mim. E a gente está aqui tão confortável. E por que eu estou aqui? Porque eu amo pessoas. Porque Deus tem um plano com as pessoas. E eu faço parte disso. É uma igreja relacional, que se ama e que se cuida. Não cuida da vida dos outros, mas cuida dos outros.
se importa. Tem uma mãe ali passando trabalho com o filho, chega alguém e não fica com o olho, irmão, vai-te embora se você for assim. Não, você vai chegar e dizer, posso ajudar? E também não vai bancar a chata, não deixar, né? Então também não adianta. Receba ajuda, ajude, ame, se importe. Em nome de Jesus. Isso é igreja, isso é família. E nós não queremos fazer um discurso vago e vão nesse lugar. Nós queremos viver o Evangelho. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, você pode aplaudir Jesus por isso? Olha a conexão, 1 João 1,7. Se porém andarmos à luz, com Ele estamos na luz, temos comunhão e temos perdão de pecado. Há uma integralidade no Evangelho. Juntos nós somos modelados, refeitos, reorientados. Que nessa noite o Espírito Santo unja nossas mentes. Que nessa noite o Espírito Santo modele nossos pensamentos. Amém? E em terceiro lugar, uma igreja bem-sucedida. Eu vou dizer aqui então, trancou lá. Ela é sustentada pela oração e pela presença. Vamos dizer juntos, agora chegou, diga, sustentada pela oração e pela presença. Então cadê você no Betel em Chamas? Tanto é que eu suspendi agora no frio, dá uma segurada, porque 10 da noite está muito frio. Mês que vem a gente retoma. Mas é hora da igreja entender que sem oração não há movimento. É orar e sem cessar, não é de vez em quando. Eles se reuniam para quê? Para falar mal dos outros? Não, para orar. Irmão, se não tem o que falar, para tudo e diz, vamos orar. Então terminou o assunto, vamos orar. Antes de você ser tentado a falar dos outros, antes de você ser tentado a ficar se metendo onde você não foi chamado, aonde nós somos olhos e aonde deveríamos ser mãos, porque Deus mostrou uma nudez para você cobri-la e não expô-la. Uau, dá para anotar essa, irmão? Ninguém anota, ninguém dá moral para mim, nem marca o pastor lá no Instagram. Alguns fazem, fica tão bonito. Tem uns irmãos que fazem uns videozinhos. Gosta legal que vocês estão fazendo. Continua. Dá uma moralzinha para a gente lá. Para quê? Para que outras pessoas entendam o que o Senhor está fazendo nesse lugar. E Deus está querendo usar pessoas para cobrir a nudez e não expô-la. Ah, mas tem problema, então eu faço parte da solução. Está sujo, daqui que eu limpo. Está ruim, daqui que eu ajudo. Está faltando, estou na fila, pastor. Uma igreja que ora, que busca a presença, que entende para onde está indo, que pratica Tiago 5,16, que oram uns pelos outros, que são curados, que a sua oração é poderosa e eficaz. Então Moisés disse, se não fores, não nos envie. A minha oração nesses tempos é, Deus, se o Senhor não estiver no negócio, não me mande ir. Eu não quero entrar em furada, eu não quero gastar em vão a minha vida. Mas se o Senhor disser, pode ter certeza que não pensaremos 2 segundos antes de dizer, sim Senhor, usa-nos a nós. Nós sabemos que Deus está movimentando, há um cheiro de chuva, há um cheiro de coisas novas sobre nós. Deus está preparando coisas novas, chegou a hora, Betel. Eu estou me preparando para esse novo estágio. Nós estamos nos preparando, saímos daqui quarta-feira passada, 5 da manhã, para ouvir uma ministração, para sermos equipados e voltar. E ainda depois daqui,
Tive que ir a São Gabriel 1000 quilômetros, 21 horas acordado, para quê? Para nos equipar, porque a gente não está aqui para passar tempo, a gente não está aqui para reunir dominguinho, disco furado, riscado, que é do tempo dos bolachão, disco, e aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia. Não há mais espaço para disco riscado. Não há mais espaço para ficarmos enrolados em nossas próprias vidas e contextos. É hora de avançar. É hora de buscar a oração e viver a presença. Irmão, se a gente reunir aqui e fazer coisa de qualquer jeito, e cantar de qualquer jeito, e orar de qualquer jeito, e fazer em protocolar, Deus não se move. Se não colocarmos lenha, o fogo não vem. Alguém consegue fazer fogo sem elemento nenhum, com ar? Não, precisa lenha. A igreja, a Betel, precisa ser um local onde a gente se reuniu. É orar para a célula, fogo tem que vir. E fogo não é só se arrepiar, não, é Deus fazer alguma coisa. Tem alguém enfermo, é curado. Tem alguém triste, é abençoado, é movido. É isso. Algo tem que acontecer. Não desperdice nem um minuto na presença dEle. Nós precisamos orar e zelar pela presença. Esse povo, eles viviam juntos, criam, acreditavam, todos os dias continuavam a se reunir, partiam o pão, participavam das refeições, louvavam a Deus, e a presença vinha. A presença vinha. Mas é diferente você dizer, oh Deus abençoa, amém, do que você dizer, Deus age, faz. Eu estou aqui quebrantado, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, movimenta meu DNA do céu, age em mim, através de mim, Deus. E Ele vem. Diga para o seu irmão, Ele vem. Ele vem. Ele não falha. Em último lugar, não tem mais, não, é o penúltimo então. Uma igreja bem-sucedida é frutífera na missão e na generosidade. Esse texto aqui fala que eles vendiam as coisas. É um extremo, aquele momento, sabe, que você está aleluiado, conheceu Jesus. Não é uma doutrina, é uma experiência que eles tiveram. Depois eles até tiveram alguns problemas, tiveram que ajudar eles. Mas irmão, é melhor você ser disponível ao extremo para Deus, e Deus ter que socorrer você, do que você nunca viver nada e ter uma vida de qualquer jeito com Deus. Eles tiveram que ser ajudados, Deus cuidou deles no final, usou outros lugares para abençoar aquele povo. O povo de Jerusalém precisava foram ajudados, ofertas vieram, Deus vai cuidar, mas Ele quer que você ouse crer ao extremo. A igreja precisa voltar, não é ser extremista, não é colocar uma bomba se explodir, mas é agarrar-se à missão, é amar ver pessoas se convertendo, é amar ver Deus tocando histórias. Isso precisa nos mover, muito mais do que ganhar um carro novo, muito mais do que alcançar a casa dos sonhos, o alimento promovido, o dinheiro e a abastança, isso é maravilhoso, mas não nos move. O que nos move é a missão. Vão, façam discípulos, batizem e ensinem, e eu estarei com vocês todos os dias. Você quer a presença dEle? Cumpra a missão. Ele não está Ele está dizendo que na missão Ele está. É nele que nós temos a garantia que vai dar certo. É nele que nós vamos entender que uma igreja missional não é que vai para a África ou vai para o Nordeste, mas é uma igreja que ganha seus vizinhos, que amplia, que cresce, que avança, que é frutífera. Não é a árvore que Jesus vai encontrar sem frutos, vai dizer, para que você serve? Crente infrutífero serve para quê? É só para dar escândalo, fazer fiasco.
É para desonrar o pai? Não, irmão. Ai daquele por quem vier o escândalo. Nós não estamos aqui para escandalizar o evangelho. Custa caro honrar o Senhor. Custa alma, custa vida, custa meus desejos, custa tudo. Mas Ele não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Provérbios 11, 25, aqui eu quero entrar num detalhe muito importante. A alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, não é uma igreja acanhada, com medo. A economia está acontecendo, não, você não está em crise, você está em Cristo. Nós passamos uma pandemia, a coisa mais terrível que a nossa geração viu, e nessa igreja não teve ninguém necessitado e desempregado. Ninguém. Nós arrecadávamos comida para dar para os outros. E agora a gente está com medinho de quê? Porque essa semana nós tivemos que sentar com o meu tesoureiro e me dar uma notícia: pastor, diminuiu as entradas. Vamos ter que repensar algumas coisas. E como nós somos prudentes, a gente senta, mas eu digo: Deus, o Senhor já cuidou tanto, o Senhor vai continuar cuidando, mas eu quero ver Deus fazendo através de nós. Ele vai fazer qualquer coisa que precise. Ele é um Deus ilimitado, mas Ele quer usar pessoas. Você que segura seu dízimo, você que retém. Pastor, na hora da gente tirar a oferta, não, nessa igreja a gente não tira nada, a gente só entrega. Você entrega a sua oferta, você entrega, você devolve o seu dízimo. Você separa 10%, vou ser bem literal, 10% do que você ganha, não é nosso. É a base que Deus usa para gerar milagres, porque Deus não faz do vento, Deus faz de uma obra-prima. Precisa ser algo na mão. O que tem? O mundo é informe, mas tem algo, eu crio através de algo que é entregue para Ele. Deus não faz por necessidade, Deus faz por obediência. E eu quero ver testemunhos poderosos da glória de Deus nesse lugar. De pessoa dizendo: pastor, aquele dia eu tomei um posicionamento, como alguns dias uma pessoa disse: pastor, tomei uma posição naquela mensagem e minha vida está mudando dia a dia. É isso que enriquece nosso coração. E não é por causa dos recursos, é por causa que Deus está movendo na sua vida. Porque o que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, abundantemente colherá. Só que a gente tem uma noia na cabeça, que Deus, parece que Deus é o Deus da miséria. Não, Deus é o Deus da abundância. Parece que tem gente que parece pecado ser bem sucedido. Não, irmão, se liberte hoje. Então Deus quer o quê? Deus quer minha obediência, minha entrega. Deus quer que eu faça um monte de coisa. O tripé das finanças: fidelidade, administração e trabalho. Não adianta ficar lá em casa orando: oh Deus, manda o dinheiro. Vai trabalhar, sem vergonha. Vamos ralar com tudo. Vamos gastar a noite. Vamos para cima. Vamos crescer, estudar, aprender, ser criativo. Aí Deus usa o mundano, a gente fica com inveja do mundano. Porque o mundano criou um negócio lá e enriqueceu para dedéu. E aquele dinheiro era para estar na igreja, nos filhos de Deus. Mas a gente acha que não é digno. Desgraça do inferno implantada na nossa mente. E eu libero uma palavra aqui hoje. Que Deus vai usar pessoas, vai dar criatividade para você fazer o seu negócio, criar alguma coisa, fazer algo novo, porque Deus quer prosperar esse lugar em nome de Jesus. É na Zona Norte, é lá que habita um povo próspero, poderoso e cheio do Espírito. Aleluia! Receba essa palavra essa noite. Chegou a hora da colheita. Chegou a hora da colheita. Em nome de Jesus. E agora sim, para encerrar, não estava no script, mas Deus falou no meu coração ali. Uma igreja bem sucedida é uma igreja que vive sinais, prodígios e maravilhas de Deus. Todos os dias continuavam reunidos no templo, partiam o pão e juntos participavam das refeições com alegria, louvando a Deus. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos.
Mas lá no versículo 43, eles estavam cheios de temor. E temor não é estavam lá tremendo as cambitinhas assim. Não, eles amavam a Deus mais do que todas as coisas. E por amar a Deus acima de todas as coisas, maravilhas e sinais eram feitos por intermédio desse povo. A gente só não vive porque a gente não quer. Porque custa entrega, custa empenho, custa dedicação. Hoje, nessa noite, nós somos chamados a voltar à essência e viver a visão da igreja como Deus planejou. Uma igreja comprometida com a palavra, pessoal do louvor, cheia de comunhão. Abortei teu mate. Vamos. Vamos lá, diga comigo. Uma igreja comprometida com a palavra, cheia de comunhão, operante na oração e generosa na entrega. E poderosa, diga aí, poderosa nos sinais, para a glória de Deus. Essa é a Betel. Essa é a igreja que a gente quer viver. Essa é a igreja que nós estamos aqui ralando todo dia, entregando todo dia, olhando para cada detalhe, cuidando de você em cada mínimo detalhe, gerando ambientes, proporcionando oportunidades para a sua vida nunca mais ser a mesma. Irmão, fique bem à vontade, você pode ser o que você quiser, mas eu gostaria de dizer para você, seja o que Deus chamou para ser. Se você quer viver, se disponha, se lance, se jogue. E a pergunta para nós, será que estamos vivendo e sendo parte dessa igreja frutífera, cheia de poder? Ou nós estamos contando os dias para partirmos para a glória? Nessa noite o Senhor nos chamou. Nessa noite o Senhor está batendo a porta. O Senhor está inquietando nossos corações. E a minha oração é que se Deus tiver que te incomodar na madrugada, que Ele te incomode. Que chegue dias que você... E se der B.O., irmão, de madrugada, não é o Satanás, é o Senhor. Porque às vezes parece que o diabo está aqui, só o diabo está aqui. Tem nada do diabo aqui, é o Senhor que reina nesse lugar. E se há coisa para você fazer de madrugada, para você orar, para você interceder, para você ligar lá o seu sonzinho baixinho em algum lugar, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai para algum lugar. E diga: Deus, nessa madrugada é só eu e o Senhor. Só eu e tu. Aprenda a parar e calar as vozes que te perturbam. Conecte-se com a voz do céu. Irmão, não tem outro jeito, tem que jejuar e orar. Não tem fórmula mágica. Não tem suprimento de necessidade. Tem respaldo da obediência. É a obediência, é a palavra, é o Senhor. E se o Senhor não for, não nos deixe ir. Mas se o Senhor estiver lá, nos espera, Deus, e nós estamos indo com força. É para lá que nós iremos, aonde? O centro da tua vontade. A gente não está aqui para perder tempo, nós estamos aqui para cumprir o propósito, para a glória de Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus.